Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo papo com Tomás Mendes, vice-presidente da Federação Mineira de Voleibol. Ele veio participar do Fórum de Gestores do Norte de Minas. Está sendo realizado aqui em Montes Claros, uma promoção da Secretaria de Esportes de Montes Claros e Juventude. Um abraço para o André, mais uma vez, Rogério Santana, Janilson e a galera toda da Secretaria de Esportes. Tomás, no último bloco eu fiz uma pergunta, queria saber de você. Nós tínhamos há 2 anos atrás, ou melhor, em 2009 e 2010, uma das melhores Superligas de todos os tempos, né? Onde o Montes Claros foi vice-campeão, foi campeão mineiro, foi campeão, também montou um timaço que foi vice-campeão na Argentina, campeão do torneio internacional. De lá para cá começou a desmoronar. As equipes foram perdendo jogadores para o exterior, os salários sempre super valorizados. E o Eike Batista foi um dos responsáveis por isso. Queria saber se você concorda com isso. Superfaturou, supervalorizou os jogadores e agora ele retira o patrocínio do Rio de Janeiro. Essa questão não só da diminuição dos times, mas também do superfaturamento do salário, eu acho que são 2 fatores muito importantes. Primeiro, né, Rubão, como você colocou, isso é fato, a gente ter uma equipe que se pague fora da realidade do mercado faz com que outros patrocinadores e outras equipes também busquem, através dos seus atletas, para manter esses atletas, para buscar que esses atletas tenham um comprometimento com o projeto, ter que aumentar esse salário, ter que aumentar o seu orçamento. Então, realmente, essa questão de se montar um time, de um projeto que não tinha nem, a gente não tinha nem o planejamento de quantos anos seriam e como isso aconteceria. Vim com orçamento, né? O que a gente brinca, vim até sem orçamento, era só quanto que e a gente via esses gastos aí serem inseridos nesse projeto. Chega a casa dos 10 milhões, era isso mesmo? Eu não tenho em números assim certos quantos foram gastos, mas eu acredito que a gente esteja falando de números por aí, próximos a isso. E outro fator que eu acho que é primordial para o voleibol é uma coisa que a gente discutiu. Hoje, dentro da Superliga, tanto masculina quanto feminina, nós temos só 3 clubes, que é o Pinheiros, o Praia e o Minas. Então, o grande problema que eu vejo, não só da questão dos salários, é a questão de não se ter um trabalho de base e um trabalho de renovação, porque o clube é comprometido com isso. O clube tem um associado que cobra, o clube tem uma diretoria que está ali, às vezes mais para fazer base do que para fazer adulto. E quando surgem essas equipes, como surgiu a equipe do Rio de Janeiro, com orçamentos muito altos, né? A gente acaba sem o trabalho de base, sabendo que na hora que esse aporte financeiro tiver uma redução, o time não vai ter condição de seguir. Então hoje a gente tem um exemplo do Minas, no feminino, que mesmo sem um aporte financeiro, o clube, dentro das atletas que formaram e dentro de algumas atletas que ele tem condição de pagar, ele disputa a Superliga. Eu acho que esse é o grande feeling do negócio, as equipes saberem que a base vai não só baratear o projeto, né, com a composição de atletas, mas que vai estruturar esse time daqui talvez a 2, 3, dependendo, né, a 4 anos. Hoje também a gente tem o Cruzeiro que desenvolve um excelente trabalho de base também, mas é muito em função do trabalho realizado pela SADA, né, que acompanha, que faz questão que esses atletas de base estejam ali no clube, que esses atletas de base façam parte do processo. Lá tem trabalho de base? Porque o grande legado hoje que não ter deixado nos clubes que estão disputando a Superliga é que não tem base. Forma o time profissional, acaba o time e acaba tudo. O SADA Cruzeiro e o Vivo Minas, a gente pode garantir que hoje são os melhores trabalhos de base, a gente analisando desde a iniciação até o juvenil, que é onde o atleta vai ter a transição para o adulto, são realmente 2 trabalhos de base fantásticos no masculino, como o Minas no feminino e o Praia também no feminino, são 2 trabalhos também
muito interessantes, alimentam atletas para a seleção brasileira, alimentam atletas para a nossa seleção mineira. Então, o grande barato do voleibol mineiro fica muito nisso aí. A gente ter equipes que estão comprometidas com a base e, é claro, tem aportes interessantes. Os patrocínios são patrocínios interessantes que conseguem custear atletas de nível de seleção, atletas de nível até mesmo internacional, aí, como o Wallace, o William, o Minas, né, tem o Marcelinho, que mesmo já numa idade avançada tem feito ótimos jogos, fez uma Superliga passada fantástica, foi um maestro lá com a meninada que o Minas colocou. Então, isso que eu acho que dá ao voleibol mineiro esse grande atrativo e esse grande número de resultados que a gente consegue atingir. O Medioli soltou uma carta ano passado, o Medioli do Sada Cruzeiro, fazendo uma crítica à CBV. Você não acha que aquela carta foi inoportuna não naquela época? Deixou passar para depois ele fazer aquilo? O senhor Vitório vem conversando muito sobre essas questões de negociação de televisão, sobre a participação da CBV. Então ele, né, decidiu naquele momento, ao final daquela temporada, escrever uma carta endereçada ao presidente da Federação Internacional e presidente licenciado da Confederação Brasileira de Voleibol, falando de algumas insatisfações, né? Como eu não estava envolvido no processo, né, eu estou retornando à federação agora no início de 2013, mas eram críticas que já vinham sendo conversadas com membros da confederação em outros, né, em edições passadas da Superliga. E ali ele resolveu também enviar diretamente ao presidente Ari. Certo. Tomás, nosso programa está encerrando. Eu queria só uma última pergunta. Montes Claros está com dificuldade financeira, os jogadores aceitaram redução de salário. A federação tem mobilizado junto à confederação para que evite isso não só em Montes Claros, mas nos outros clubes, para que as empresas realmente assumam o salário e cumpram e não façam como fez o Eike Batista no Rio de Janeiro? Eu acho que o nosso papel, como eu falei anteriormente, o nosso papel federação é buscar que as equipes tenham trabalho de base. Esse é o nosso maior desafio. É, de alguma forma, mostrar para essas equipes que querem jogar a Superliga que a base é fundamental. E é uma coisa que eu acredito. Como eu disse, nós temos, em todas as equipes, temos um bom trabalho de base da Superliga. Precisamos já pensar para os próximos anos, para que Montes Claros também venha com trabalho de base. A gente sabe, dentro da realidade, temos que ver quais seriam essas categorias, como isso seria executado. A própria Universidade Federal de Juiz de Fora também tem um trabalho de base em parceria com o Clube Bom Pastor. Então, esse eu acredito que para a federação tem que ser o grande objetivo. Quer disputar a Superliga? Ótimo, nós vamos apoiar, vamos estar juntos. Mas vamos também planejar para que você tenha trabalho de base. Exigir, eu acho que tem que exigir. Aí seria uma coisa, né, a nossa confederação, por se tratar da gestora da competição da Superliga e de todas as outras competições, isso teria que vir alguma coisa. Mas eu também gosto da ideia da gente buscar e não tenho vergonha de dar bons exemplos aqui. A gente hoje tem a Liga de Desenvolvimento do Basquete, né, com atletas com idade sub-21, sub-23, e que a gente vê que já está dando resultados a nível nacional. Tudo bem que a nível internacional o basquete ainda não conseguiu buscar esses resultados. Mas eu acho que é uma ideia, é uma forma também de tentar, de alguma forma, esses clubes, olha, então para participar de uma Superliga você tem que estar inscrito em uma das competições de base, a gente vai oferecer essas competições de base. O futsal já faz isso. É muito interessante a gente buscar essa base. Eu acredito que o investimento, claro que ele é importante lá no alto rendimento, mas ele é necessário por tudo que a gente tem aí, não só, né, dentro da sociedade, mas no mundo hoje que a gente está inserido, a base é tudo. Tomás, nosso programa está chegando ao final, eu quero agradecer, aceitar o nosso convite. Sucesso, o espaço continua aqui na TV Canal 20, a hora que você quiser.
para divulgar o esporte mineiro. A gente que agradece, né, parabeniza, eu acho que fica muito feliz quando a gente vê a imprensa envolvida, a imprensa querendo ver que o voleibol e que o esporte cresça. Então, todas as vezes que a gente vem aos jogos, todas as vezes que a gente está presente em Montes Claros, a gente vê sempre o Canal 20 cobrindo, o Canal 20 procurando, né, dar aquela valorização que o esporte merece. Então, isso é uma junção, tanto ali do projeto, dos atletas, com a federação, com a imprensa, com patrocinadores, com a prefeitura, que tem sido muito importante nesse projeto. Então, tudo isso eu tenho certeza que vai fazer que o Montes Claros, na próxima temporada, tenha um trabalho melhor, e aquilo é que a gente já pode, de alguma forma, cobrar dos responsáveis, né, e do nosso secretário, do prefeito, para que a gente busque esse trabalho de base. Isso a federação está à disposição para ajudar, porque é o que eu disse, a base vai ser tudo. E eu agradeço mais uma vez, a federação está de portas abertas para todos que precisarem, a gente, né, através do nosso site, através também da nossa sede em Belo Horizonte, podem ficar à vontade que a gente está à disposição. Nós tivemos a honra de receber aqui no nosso estúdio o vice-presidente da Federação Mineira de Voleibol, o Tomás Mendes. O programa está chegando ao final e tem um oferecimento da Carine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa.